Finalmente, o Pablo Marçal falou abertamente sobre essa história de apoiar o Nunes, não apoiar o Nunes, e ele deixou bem claro que a única condição dele orientar os seus eleitores para fazerem uma espécie de voto útil no Ricardo Nunes, que é a mesma coisa do Boulos, e já vou explicar isso para vocês, é o Tarcísio, o Bolsonaro e também o próprio Nunes pedirem desculpas por todos os ataques e difamações que ambos fizeram contra Marçal, e também o Nunes se comprometer a colocar em prática pelo menos alguns dos projetos que o Marçal propôs. Ele não quer secretaria, não quer nada disso, ele só quer que alguns dos seus projetos de campanha sejam colocados em prática. Ou seja, eu tenho convicção que eles não têm humildade para isso. Então ralem para conquistar esses votos. Vocês com 50 milhões de reais não deu conta de conquistar, imagina agora com 20. É lamentável o tanto de compra de voto que teve na cidade de São Paulo. Vou falar só até aqui, que agora eu preciso, você que está assistindo, às vezes você me odeia. Todas as coisas que aconteceram até agora, eu tô com mais de 200 processos para responder. Eu vou responder todos e vou vencer todos, com tranquilidade. O problema é, ninguém conseguiria chegar onde eu cheguei. O engraçado é que às vezes só o fato do cara falar a verdade, ele já tá sendo interpretado como arrogante, né? Se você for, por exemplo, nessa postagem que eu baixei esse vídeo aí da Jovem Pan, cara, os comentários é todo mundo chamando o Marçal de arrogante, de que ele quer a esquerda no poder, que ele quer o Boulos no poder e tudo mais, e que ele é um infiltrado da esquerda. Quer dizer, agora ele é obrigado, ele é colocado contra a parede pelos nunistas, né, a mando de Jair Bolsonaro, para se posicionar no segundo turno, sendo que o próprio Jair Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto e o próprio Ricardo Nunes disseram que não querem o apoio dele. Essa aí foi uma manifestação do Marçal em resposta ao público que estava esperando o posicionamento dele para o segundo turno. Aliás, bem antes desse posicionamento aí, o Marçal já havia dado uma entrevista coletiva logo após ele perder as eleições e tal. Ele já fez uma entrevista coletiva e ele falou: dei parabéns para o Nunes e disse que eu o apoiaria, entre aspas, né? Apoiar no sentido assim, o Boulos é menos pior, então o pessoal que votou em mim, vota aí no Nunes, né? Mesmo entrando, aparentemente, né, entrando em contradição, porque ele disse que assim que ele entrasse na prefeitura, ele iria abrir a caixa preta lá e ia botar o Nunes na cadeia e tudo mais. Isso não quer dizer que ele mudou de opinião, isso quer dizer que ele iria pregar um voto útil, mas ele, graças a Deus, ouviu o eleitorado dele, porque o eleitorado dele não quer saber do Boulos e nem quer saber do Nunes e acha uma grande contradição, né? Um público de direita verdadeira tendo que escolher entre o esquerdista e o esquerdista extremo, que no caso é o Guilherme Boulos. E pra mim é o seguinte, a maior vitória de todas, 1.700.000 pessoas fazendo M e falando, garoto, continua. Eu me sinto um garoto na política, apesar de quase, vamos fazer 40 anos agora, daqui uns dias aí, né? Daqui uns dias não, né? Quando eu for presidente, eu acho que eu vou conseguir ser o presidente mais novo da história, por poucos meses aí, em relação àquele que tomou o impeachment aí, mas eu duvido que eles tenham humildade para reconhecer a merda que eles fizeram. E não vão, inclusive estão instruindo o seu eleitorado a atacar o Marçal por conta desse posicionamento. Pessoal, o Pablo Marçal saiu muito forte dessa disputa da Prefeitura de São Paulo, né? Muitos especialistas estão dizendo que ele não ter ganho essa eleição abriu portas para a carreira política dele. Além disso, estão cogitando o ponto dos eleitores de Pablo Marçal votarem nulo no segundo turno como forma de protesto contra o sistema. Antes de voltar para aquele trecho da entrevista coletiva, eu vou postar só esse trechinho aqui para você ver o que ele fala do Malafaia. Silas Malafaia nunca foi amigo de Bolsonaro, ele é um aproveitador de última hora. Vou refrescar a cabeça de vocês. 2018, ele era pró-Alckmin. E hoje, Alckmin é vice-presidente de quem? Presta atenção nisso aqui. Ele viu que o povo queria o Bolsonaro, ele pulou fora do Alckmin e foi atrás de Bolsonaro. Agora ele acaba de decretar que tá pulando fora do barco do Bolsonaro porque ele sabe do mandado de prisão que tem pro Bolsonaro, tá? Vocês sabem. Todo mundo sabe que Jair Bolsonaro fez um verdadeiro contorcionismo, fazendo as vontades do sistema, porque ele está com o rabo preso, com medo de ir preso. Inclusive, foi por medo da prisão que ele jogou aos leões o seu próprio eleitorado no dia 8 de janeiro. Saber, o Procurador-Geral da República tem um mandado de prisão contra o Bolsonaro, ele já sabe. E aí vai acontecer o pior depois das eleições com o capitão. O que eles estão fazendo? O Centrão já pegou no colo o Tarcísio, e decidiu que ele é o candidato do sistema.
É exatamente isso que está acontecendo, o que se encaixa nessa análise aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha só, o Leonardo Rugel, ele publicou o seguinte nas suas redes sociais. Kassab Malafaia elevam Tarcísio ao posto de líder da direita permitida. Olha só o termo que ele usou aí, né? A direita permitida, ou seja, aquela direita que vai participar do Teatro das Tesouras. A direita que não é direita, né? Aquela direita no estilo PMDBista, PSDBista, né? Que, ó, você governa um pouquinho aqui, a gente governa um pouquinho lá, você fica com os cargos principais, mas eu quero essa teta pra mamar, enfim. Algo que em países que sofreram golpe comunista, né, aconteceram de certa forma um cenário bem parecido antes, né? Quando eles não calaram a oposição, eles controlaram a oposição. É por isso que eu digo para vocês direto que o Tarcísio é um agente duplo e o Malafaia também é um agente duplo, como o Marçal falou e como eu disse e expliquei no vídeo de ontem. Kassab afirmou que o centro venceu o extremismo nas eleições municipais e que a sua aposta é Tarcísio para presidente em 2030, sugerindo que apoia mais 4 anos de Lula. Eu mostrei isso aqui para vocês, inclusive, só fazer um Google que vocês vão encontrar, ou no YouTube tem uma entrevista do Tarcísio na Globo News, inclusive, que ele fala exatamente isso com todas as palavras. Ó, o meu projeto é o Tarcísio. Tá, e o Bolsonaro? Não, meu projeto é o Tarcísio. Ele não quer saber de Lula, ele não quer saber de Bolsonaro, ele quer saber do Tarcísio. Por quê? Porque o Tarcísio está dentro do time. E ele tá usando o Tarcísio para pegar o capital eleitoral do Bolsonaro. Ele não precisa de todo o capital eleitoral do Bolsonaro. O que ele precisava, ele já conseguiu ali no primeiro turno de Nunes, e agora Bolsonaro vai ser descartado como absorvente usado. Malafaia atacou fortemente Bolsonaro pelo apoio tímido a Nunes e por não ter criticado suficientemente Marçal, além de ter tecido elogios a Tarcísio em entrevista para a assessora do PT na Folha, Mônica Bergamo. Foi o que eu disse na nossa análise de ontem, tá? Eles já estão preparando o caminho para que Tarcísio tome o lugar de Jair Bolsonaro e assim os eleitores de Jair Bolsonaro vão atrás de Tarcísio, já que Bolsonaro vai estar inelegível e também possivelmente agora de vez fora do jogo, eles vão ainda tentar usar essa memória do Bolsonaro, votem no Tarcísio em nome do Bolsonaro para honrar a direita, né, passando o Tarcísio como alguém que é direita raiz, mas nessa eleição de São Paulo, todas as máscaras caíram, né? Aqueles que se diziam de direita preferiram apoiar um candidato de esquerda, de centro-esquerda, do que, por exemplo, lançar uma candidatura de direita raiz, como é o caso do Ricardo Salles, que já tinha experiência, inclusive, de trabalhar no governo federal. Aconteceu aquilo que eu antecipei. Estamos observando o surgimento de um novo Teatro das Tesouras, em que o Centrão se apresenta ao público como alternativa ao esquerdismo radical ou ainda como forma de contê-lo. O Centrão faz isso não porque tem apoio popular, mas sim pelo controle do sistema. Muita gente aponta o dedo para o PT e para a esquerda como força responsável pelo estado de exceção no país, com a censura e a perseguição sistemática à direita, mas a verdade é que o Centrão ocupa papel de protagonista no processo de destruição das nossas liberdades individuais. Tarcísio está ocupando o espaço da direita permitida, que no passado foi ocupado pelo próprio Geraldo Alckmin. Malafaia já apoiou Lula e foi um dos primeiros a abandonar o barco petista quando percebeu a tragédia dilmista. O pastor surfou toda a onda bolsonarista e já se prepara para novos tempos do neotucano Tarcísio. E Jair Bolsonaro, ele devia ter um pouco de dignidade, que na verdade ele tá tentando se salvar. Ele faz tudo o que esses caras querem, porque ele tem, né, aquela perspectiva de não ser preso ou que nenhum dos seus filhos vá preso. Mas já tá demonstrado aí que vão descartar Bolsonaro, porque manter Bolsonaro, apesar do capital político, é um custo muito caro. E esses caras gostam de mamar. Assim que eles tiverem as tetas gordas e gordurosas que eles tanto desejam, Bolsonaro será descartado, como o Marçal mesmo falou. Vamos voltar aqui para a coletiva de imprensa do Marçal. Isso não é questão de ego. Eu não tenho, o Sabará, minha equipe sabe que eu não tenho problema com ego. Isso é questão de honra, é diferente de ego. Ele falou, você não sobe no meu palanque. Eu vou ganhar qualquer eleição sem subir em palanque nenhum. Não. Exatamente isso. Existe uma diferença muito grande de ego e de honra. As pessoas confundem muito isso. E ainda que fosse ego, o Marçal, ele tem mais do que motivos para se posicionar como ele está se posicionando agora. Primeiro, havia alternativas de direita antes mesmo da eleição começar, né? Tinha o Ricardo Salles
sabotaram. Por quê? Para manter esse teatro das tesouras aí, enterrar de vez a candidatura de Jair Bolsonaro e lançar o Tarcísio como direita permitida para a presidência da República, tá? E durante a eleição, nós tivemos ali a Marina Helena, que eu não boto minha mão no fogo por ela, né? Ela mostrou suas garrinhas também, mas era uma opção à direita. E você tinha também o Marçal, que é também uma opção à direita. E o que aconteceu? Preferiram apoiar o Nunes. São Paulo decidiu votar no Nunes. Então, essa culpa, se o Boulos ganhar no segundo turno, o eleitorado de Pablo Marçal simplesmente não carrega, porque o eleitorado de Pablo Marçal é um eleitorado que se recusou a votar em esquerdista, que se recusou a votar em gente envolvida com escândalos de corrupção, como é o caso do Ricardo Nunes. Eu cheguei aqui, logo após a eleição, no mesmo dia após a eleição do primeiro turno, a pregar um voto útil. Eu cheguei a falar isso. Só que depois eu parei para pensar melhor e falei, cara, que grande contradição. O Pablo Marçal disse que iria botar o Nunes na cadeia. Tem tanta coisa aí, tanto escândalo, né? Máfia das creches, máfia dos ônibus, desvio de dinheiro público. A própria Marina, que hoje está tirando foto abraçada com o Nunes, denunciou um esquema aí de desvio de dinheiro público do governo Nunes, e o pessoal que votou em Marçal justamente contra isso, agora vai lá fazer campanha, brigar nas redes sociais. Você tem que votar no Nunes, pelo amor de Deus, porque senão o Boulos vai entrar. Não, cara, é muito contraditório. E o que acontece? O Marçal, ele é um gênio, velho. É um gênio esse cara. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Né? Mas agora falando sério, gente, não, eu fico às vezes impressionado com a sagacidade do Marçal. Ele é burro pra algumas coisas que todo mundo fala, não é estratégia não. Tem coisa que é burrice mesmo, tem coisa que erra, tem coisa que é erro mesmo, mas tem sacadas que ele tem que eu acho genial. O que o Marçal ele percebeu? Olha, a estratégia da máquina de difamação bolsonarista é o seguinte: se você não tá do nosso lado, você é esquerdista, por mais direita que você seja, tá? Então, eles escolheram apoiar um esquerdista, que é o Nunes, tiraram a candidatura do Ricardo Salles, que é a direita raiz, não apoiaram a Marina Helena, que era uma outra opção além do Marçal, e aí agora no segundo turno, não, você tem que apoiar o Pablo Marçal, você tem que apoiar o Ricardo Nunes, porque senão você é de esquerda, sendo que o Ricardo Nunes é de esquerda, juntamente com o Boulos, e depois do Tarcísio, do Valdemar da Costa Neto e o próprio Jair Bolsonaro, já vou mostrar para vocês, dizerem abertamente que não precisam do apoio do Pablo Marçal. Já estava pronto o jogo. Nós vamos ganhar os votos do Pablo Marçal, ou os votos que precisamos, que foram dados a Pablo Marçal, sem precisar que ele nos apoie. E o que o Pablo Marçal fez? Ele só inverteu o jogo. Para garantir que vocês vençam o Boulos, porque aí se trata apenas de uma questão de disputa pelo poder, porque o sistema vai estar dominando o jogo. A esquerda vai estar no poder de São Paulo, seja com Nunes ou seja com Boulos. Então o Marçal, ele reverteu isso, simplesmente devolveu para eles. Vocês estão querendo o meu apoio? Então vamos fazer o seguinte, peçam desculpa, se retratem. Não é a primeira vez que eu vejo o Marçal fazendo isso, não. Eu já vi o Marçal fazer isso em outras ocasiões, inclusive. Com pessoas comuns, eu já vi o Marçal fazer isso até. Então peçam desculpa, que aí eu vou e peço meu eleitorado para fazer um voto útil. Ou seja, devolveu para eles. Então assim, a responsabilidade do Boulos entrar na prefeitura de São Paulo agora está na mão daqueles que disseram que não precisam do Pablo Marçal. E também eu acho genial isso aí, porque o Marçal, ele fica afastado dessa sujeira, entende? Imagina, cara, se acontece uma grande merda, se explode mais um grande escândalo aí no governo Nunes, e com certeza vai, acredite, vai. Eu não dou mais 2 anos aí para um grande escândalo sobre o Nunes aí explodir. E ele, não, o Marçal demonstrou apoio lá pro Nunes, mesmo dizendo que ele seria preso. Ou seja, o Marçal, ele tá se esquivando muito sabiamente. E aí, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Eu quero que você mostre isso aqui, tá? Para as pessoas que ficarem falando, você quer que o Boulos ganhe, né? O Marçal não é de direita, deixa o ego falar mais alto. Isso aqui é a realidade de São Paulo. Olha a eleição
de 2022 como é que foi. 2022 não, a última eleição para prefeito, quando foi? Foi 2020, né? Olha aí, Bruno Covas, PSDB, 32% dos votos, Guilherme Boulos, 20% dos votos, ou seja, o Guilherme Boulos estava ali em segundo lugar do mesmo jeito. E aí eles votaram em quem? Ó, quem o povo de São Paulo votou? Vou até me afastar aqui para mostrar para vocês. Ó, quem eles votaram? Márcio França, do PSB, Celso Russomano, do Republicanos, que era mais ou menos, podemos dizer assim, uma coisa não exatamente esquerdona, mas era alguma coisa que estava ali que não era esquerdona, né? Teve 10%. O único candidato de direita, você pode não gostar, você pode ter contra. Eu também tenho nojo de várias posturas do MBL, como por exemplo agora apoiando o Nunes, né? O próprio Arthur Duval, que teve o seu mandato cassado por perseguição política, que sofreu uma grande injustiça, tava lá comemorando, aplaudindo, dizendo que o Marçal se fudeu e que mereceu passar por isso e tal, mas talvez eu faça um vídeo sobre isso ou não, tá? Mas você gostando ou não, né, havia um candidato de direita que era o Arthur Duval. Querendo ou não, a MBL, não, independente do que você pense, tá? O Arthur Duval era um candidato de direita que estava ali. Não era, vou falar como o Jair Bolsonaro disse, né, sobre o Nunes, né? Não era a direita dos nossos sonhos, mas era um candidato de direita, né? E tava aí, ó. O próprio povo de São Paulo, sempre teve tendência a ir por essa política caçabista, malufista, tucana e também esquerda. É isso que eu quero que você entenda. Então, meus amigos, você que votou no Marçal e que acha que não deve fazer um voto útil no Nunes, não se sinta culpado por isso não. E aquela conversa do pessoal falando, a gente tem que votar no Boulos, vou votar no Boulos só de raiva, porque eu tô com ódio do Bolsonaro, porque o que o Bolsonaro fez com o Marçal não pode. Gente, ó, vamos ser maduros. Inclusive eu falo sobre isso aqui no vídeo de ontem, eu aconselho muito que você assista esse vídeo, tá? O que eu propus nesse vídeo? Você não quer fazer o voto útil? Beleza, mas isso não quer dizer que você tem que ir na urna votar no Boulos por vingancinha, porque o fato de você não querer votar no Nunes porque é um esquerdista, também se aplica a mesma regra para muito menos você votar no Boulos. Então, se você quer fazer um voto de protesto, se você não quiser fazer o chamado voto útil no Nunes, que vai dar a mesma coisa, cara. Mas se você quiser fazer um voto útil, cara, vá lá no dia e digite 28. Mas o Marçal não tá concorrendo. Não tem problema, digite 28, porque vai anular o voto, ou seja, você vai votar nulo. E lá no sistema, né, vai ser contabilizado, né, que milhares de pessoas votaram nulo apertando o número 28. Como isso é algo que nunca aconteceu na história, muito provavelmente eles vão noticiar isso. Tem gente que acredita que não, eles jamais revelariam isso e tal, porque o sistema às vezes revela o seu maior medo para articular os demais para correrem atrás e derrubar aquilo que está ameaçando eles. E acredite, isso seria noticiado. Imagina, cara, 1.700.000 pessoas votando nulo, apertando 28 no segundo turno. Pense o impacto que isso teria. Ainda assim, ou o Boulos ou o Nunes iriam ganhar, mas pense no impacto que isso teria. E aí, pessoal, o que vocês acham disso tudo? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Considere se inscrever no canal e curtir o vídeo. Muito obrigado.